Oi pessoal, quarta-feira, dia 25 de maio, você acompanha a partir de agora o nosso Eco Cidade, o programa jornalístico do jornal O Eco com notícias de Lençóis Paulista e região. Termômetros marcando agora 27 graus e não passamos disso hoje. Também não há previsão de chuva. A gente começa o jornal de hoje dizendo que Lençóis Paulista deve receber em junho pela primeira vez o Campeonato Paulista de Kung Fu, que deve reunir cerca de 400 atletas de mais de 30 academias de todo o estado. A competição, promovida pela Federação Paulista de Kung Fu, está sendo organizada pela Associação Invictus com o apoio da Prefeitura Municipal. E no mês de junho, o Lençóis Paulista vai receber pela primeira vez o Campeonato Paulista de Kung Fu. E eu vou falar agora com o Adriano Pitoli, ele que é da Associação Invictus de Sandá, que está trabalhando aí na organização desse importante evento, um evento que deve trazer para a cidade aí vários lutadores, né, Pitoli? Boa tarde. Eu que agradeço aí pelo convite de estar conversando com vocês aqui. Sim, a gente está aguardando. Não é só luta, né? O Campeonato de Kung Fu, ela tem o diferencial que são 5 modalidades, né? Nós temos o combate sandá, que é a parte marcial, a parte de luta, que é o carro forte aqui de Lençóis, né? O carro-chefe. Nós temos o combate Swai Jiao, que é as projeções, as quedas. Temos Tai Chi, que é rotinas, Wushu moderno e o Wushu tradicional. Então, são 5 competições acontecendo simultaneamente aqui na cidade. Ô, Pitoli, uma competição que acontece nos dias 18 e 19 de junho. E quantos atletas devem vir aí de outra cidade? Você já tem uma previsão? Nós estamos com 30 escolas filiadas já do estado de São Paulo, que está se filiando após essa pandemia que nós tivemos. A gente teve uma queda muito grande, né, de filiações de escolas. Infelizmente, tivemos muitas escolas que fecharam em virtude da pandemia, né, mas tivemos uma grata surpresa, que já 30 escolas se filiaram, e a previsão é de entre 300 a 400 atletas, tranquilamente. Uma competição de grande porte, aí, inclusive vai mobilizar mais de um local de competição aqui. Exatamente. Será no ginásio do SESEC, né, as competições de Sandá e tradicional, e no ginásio da Alba, as competições de Tai Chi e Wushu moderno. Ô, Pitoli, a Invictus ela deve participar aí com quantos atletas? A gente sabe que Lençóis já tem uma tradição aí, principalmente no Sandá, como você já disse, por conta da sua academia, sempre conquistando bastante títulos. E quantos atletas devem participar e também qual que é a sua expectativa? Nós estamos com 18 atletas entre categorias Kids, infanto-juvenil, juvenil, adulto, tanto no masculino quanto no feminino. Tá? Atletas iniciantes, alguns atletas avançados. Nós tivemos a perca de um atleta agora com uma lesão no menisco, que é uma lesão no ligamento, que isso acontece na vida do atleta, né? É um atleta nosso da seleção também, né? O João Vitor. E os outros atletas estão preparando, estão firmes, estão fortes, treinando todos os dias, de segunda a sábado, 2 horas de treino. Então, a expectativa é das maiores. Tá? Vão estar lutando em casa, alguns vão estar estreando. Nós tivemos uma competição em Porto Ferreira agora, que foi no dia 30 de abril, onde alguns deles puderam estrear. Isso foi muito importante, né? Foi muito importante para não chegar aqui logo, a gente diz lutar em casa, que familiares, amigos, vão estar todo mundo vendo. Então, aquela adrenalina, a parte do lutador vai mudar um pouquinho para quem é de casa. A pressão é um pouquinho maior, mas a expectativa é as melhores possíveis. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Serviços e Zeladoria realiza esta semana uma coleta de galhos e entulhos em toda Macatuba. A ação, que teve início ontem, deve acontecer até a próxima sexta-feira. Acompanhe o que o secretário da pasta, Armando Soares Júnior, falou sobre o assunto. A coleta ela é uma prática que acontece periodicamente aqui no município de Macatuba. Ela tem também como objetivo evitar que se prolifere a dengue, mas não só esse objetivo, mas de manter a cidade limpa também e o município ter condições de colocar para fora aí os entulhos e galhos e o município dar esse serviço para a população de Macatuba. Toda última semana de cada mês nós saímos recolhendo, já tem nas redes sociais divulgado quais são os bairros e nós fazemos todos os bairros na última semana do mês. Começamos com entulho e depois com os galhos. 2 pontos importantes. Primeiro, colocar só na última semana. Porque se você colocar antes os entulhos, a fiscalização passa e você pode ser notificado e até multado, porque não pode deixar os entulhos e galhos nas ruas. E que coloque também separado e em pequena quantidade, que se for um volume muito grande, aí você tem que pôr uma caçamba na sua residência. Isso sempre aconteceu aqui no município, essa prática
na última semana do mês. Nós estamos estudando algumas coisas para melhorar, para fazer de repente uma campanha maior, mas está em estudo. E, enquanto isso, todo mês, última semana do mês, pode deixar os galhos e entulhos que nós passaremos recolhendo na sua casa. A gente tem acompanhado praticamente todos os dias ações de arrecadação de roupas e agasalhos para proteger pessoas do frio. Mas, nesta época, os animais também sofrem e precisam ser protegidos. Pensando nisso, a Coordenadoria de Proteção Animal de Lençóis está arrecadando peças para cachorros e gatos. A Rafaela Damasceno tem mais detalhes. É isso mesmo. A campanha Aqueça um Focinho tem o objetivo de ajudar os animais aqui do Canil Municipal e a Milena está aqui para falar para a gente um pouco sobre isso. Milena, como que as pessoas podem contribuir para a campanha? Oi, Rafaela, boa tarde. As pessoas podem trazer cobertas, roupas de cachorro, tapete, lençol, tudo que for possível para aquecer o animal. E traz aqui na Coordenadoria de Proteção Animal mesmo? Isso, no Centro Veterinário. A gente tem um ponto de campanha de arrecadação também na Secretaria de Saúde, que é no centro da cidade, onde era o antigo CAC, e aqui no Centro Veterinário, na Rua Cândido Alvim de Paula, no Birama. E até quando as pessoas podem contribuir? A doação de cobertas, elas podem ocorrer enquanto durar o frio, né? Então, enquanto tiver essas temperaturas baixas, a gente vai colocar cobertas para aquecer os animais tutelados pelo Canil Municipal. Qual a importância dessa ajuda? O Canil Municipal está com uma quantidade elevada de animais. Estamos com mais de 130 animais, cães adultos, mais os filhotes e os gatos, né? Para os gatos, a gente coloca caixinhas. Então, o gato adora uma caixinha, se esconder nela para se aquecer. No entanto, os cães, eles precisam de um cobertor, eles precisam de uma roupinha para estar aquecendo, né? Agora, no frio, surgem mais doenças respiratórias, né, em relação aos animais. Então, é super importante mantê-los aquecidos. E em relação aos animais de rua, como que as pessoas podem ajudar esses animais? Na verdade, o conceito de animal de rua ele é muito relativo, né? A gente sabe que a quantidade de abandono, infelizmente, ela é muito grande. Então, o que a gente solicita para o tutor? Ter a consciência, manter a posse responsável, não permitir que o animal saia à noite, porque as noites estão frias, as pessoas vão dormir, deixam o portão fechado, o animal não entra em casa. Então, a primeira coisa é a conscientização do tutor. Isso em relação a cão e gato também. E a segunda ajuda que pode ser colocada são caixas colocadas nas calçadas para evitar que o animal fique direto no chão, que é mais frio. E também toma cuidado com o vento. Né? Lembrando que geralmente esse animal tem dono e no dia seguinte ele vai voltar para a casa dele. E em relação à adoção agora, essa pequenininha ela tá para adoção? Sim, essa é a Tutti Frutti, é um dos filhotes resgatados, como tantos outros, e ela está para adoção já, né? Aqui no Centro Veterinário nós temos vários cães e gatos para adoção, filhotes adultos, lembrando que todos estão com vacina, agendamento de castração, né? Garantido se são filhotes, e muito amor, né? Muito amor. Então, para quem quiser adotar, a gente tem vários filhotes aqui. E aproveitando, vai ter feirinha de adoção no próximo domingo, das 9h ao meio-dia, no Espaço Cultural. E como acontece toda quarta-feira, Elton Laude chega para falar um pouco sobre as movimentações políticas esta semana, com destaque para a desistência do ex-governador João Dória da disputa presidencial. Vamos assistir. Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui mais uma vez para falar um pouco sobre as movimentações do cenário político nesta semana, que o destaque mais uma vez vem do contexto nacional. Na última segunda-feira muitos puderam acompanhar aí o anúncio da desistência do ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, de concorrer aí ao cargo máximo do Poder Executivo Federal. O Dória, que vinha enfrentando muita resistência dentro do partido, e acabou tendo a sua candidatura aí minada de dentro para fora, direto do ninho tucano. Apesar de ter conseguido manter apoio de algumas lideranças internas do PSDB, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele vinha enfrentando muita resistência de altos nomes da cúpula do partido, e isso acabou culminando na sua desistência anunciada na segunda-feira. E o importante para quem acompanha a questão da movimentação no cenário político nesses meses que antecedem as eleições é
analisar o que vem agora, né, daqui por diante. Como que a saída do ex-governador João Dória deve impactar aí nas pesquisas de intenção de voto. No começo de abril tivemos também a desistência do ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro de concorrer, né? E podemos observar que a saída do Moro acabou beneficiando diretamente o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, só que por algumas pesquisas que têm sido feitas no estado de São Paulo e também pelo perfil do João Dória nos últimos anos ter entrado em conflito declarado aí contra o Bolsonaro, a tendência é que isso acabe refletindo positivamente para o outro candidato que está aí na ponta, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Nas últimas pesquisas aí, o Dória vinha oscilando entre 2 pontos, 3,5 pontos, né, considerando a margem de erro aí das pesquisas, geralmente na casa dos 4 pontos percentuais para mais ou para menos, ele vinha aí atingindo talvez uma média aí de no máximo 7 pontos percentuais, e isso pode acabar refletindo nos votos, nas intenções de voto para o presidente Lula, e corroborando para aquilo que algumas pesquisas já vêm indicando, que é a possibilidade de uma eleição do ex-presidente Lula já no primeiro turno. Então, o Politicando dessa semana, ele vai estar falando um pouco dos bastidores desse anúncio da desistência do João Dória, né, que é algo que já vinha aí culminando para isso há algumas semanas. E, além disso, a gente vai falar do que pode acontecer aí nos próximos meses em relação à corrida eleitoral. Lembrando que nessa quinta-feira tem divulgação de pesquisa Datafolha para a intenção de voto. Provavelmente já deve indicar, de repente, certa movimentação, ou não, também dependendo de quando foi feito o registro, o João Dória ainda deve aparecer na pesquisa, né? Mas vamos aguardar aí a divulgação para ter um panorama melhor do que virá. Então, aproveito e convido a todos para ouvirem o nosso podcast Politicando dessa semana, que vai ao ar nessa quinta-feira. Valeu, Elton! E acabou o nosso Eco Cidade desta quarta-feira. Obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde e até amanhã. Até lá. Tchau!